nós estamos de volta, 10 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo a esta edição. E olha, 28 municípios do estado de São Paulo estão em situação de emergência por causa da dengue. Até ontem, terça-feira, 3 pessoas morreram e quase 20 mil casos foram confirmados. No Brasil todo, foram 24 mil casos com 8 mortes. O número aumentou quase 90% em relação ao mesmo período do ano passado. Na próxima semana, o Ministério da Saúde vai distribuir 6,5 milhões de testes rápidos para diagnosticar a doença em todo o país. E uma nova pesquisa sobre o transporte público reforçou a necessidade de melhoria no sistema. Os ônibus são fundamentais para quem precisa se deslocar para o trabalho. O que continua faltando é melhorar as condições para os passageiros. Um levantamento nacional conduzido pela Ticket e pela plataforma RB, responsável pela gestão de Vale Transporte, revelou que o ônibus é o meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros para ir ao trabalho, sendo citado por 35% dos entrevistados. Apesar disso, a infraestrutura precária desse serviço continua sendo um obstáculo significativo para a qualidade de vida da população. O estudo, que ouviu cerca de 4 mil pessoas, também mostrou diferenças entre os gêneros. Enquanto ônibus e carros particulares empatam como opções entre os homens, com 32% cada, o ônibus é mais utilizado pelas mulheres, com uma diferença de 11 pontos percentuais sobre o carro. Entretanto, os desafios diários enfrentados por quem depende dos ônibus vão muito além da questão da mobilidade. Superlotação, atrasos frequentes, falta de segurança nos pontos de parada e condições desconfortáveis nos veículos são problemas recorrentes. Para as mulheres, o risco de assédio sexual é uma preocupação adicional. A má qualidade do transporte público afeta diretamente áreas essenciais como saúde, educação e cultura. Especialistas destacam que longos tempos de deslocamento aumentam os níveis de estresse, prejudicando a saúde mental e física dos passageiros. Além disso, atrasos e dificuldades para chegar ao trabalho ou à escola comprometem o desempenho e a produtividade, impactando também o aprendizado e as oportunidades de desenvolvimento pessoal. A melhoria do transporte público, particularmente dos ônibus, é apontada por especialistas como fundamental para promover não apenas uma mobilidade mais eficiente, mas também para garantir uma qualidade de vida melhor para a população. A OMS lamentou a decisão do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o apoio do país à organização. A União Europeia se mostrou preocupada com a medida e a China prometeu apoiar a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde lamentou a decisão de retirada dos Estados Unidos, anunciada na véspera pelo presidente Donald Trump. É como se esperássemos que os Estados Unidos reconsiderassem. Realmente esperamos que haja um diálogo construtivo para o benefício de todos, para os americanos, mas também para as pessoas ao redor do mundo. No primeiro dia de seu segundo mandato como presidente, Trump ordenou na segunda-feira que as agências federais pausassem futuras transferências de fundos, apoio ou recursos do governo dos Estados Unidos para a OMS. O líder republicano já havia ameaçado em seu primeiro mandato retirar o país, acusando a agência da ONU de ser influenciada pela China nos estágios iniciais da pandemia de Covid-19. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que o país vai continuar apoiando a OMS no cumprimento de suas responsabilidades. A União Europeia também expressou preocupação com a decisão de Trump e alertou que, se quisermos ser resilientes às ameaças globais à saúde, precisamos ter uma cooperação global nessa área. Os Estados Unidos são os maiores doadores da OMS e fornecem recursos vitais que sustentam muitas das operações da agência. E a China bateu recorde de instalação de fontes de energia renovável no ano passado. O país se mostrou preocupado com a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que busca limitar o aquecimento global.
A China, o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, instalou uma capacidade recorde de energia renovável no ano passado. Segundo os dados oficiais da Administração Nacional de Energia, divulgados, o país adicionou uma capacidade instalada de cerca de 277 gigawatts de energia solar em 2024, acima dos 217 adicionados em 2023. Além disso, expandiu sua capacidade de energia eólica em cerca de 80 megawatts, também mais do que no ano anterior. Isso eleva a capacidade total instalada de energia solar e eólica para 887 e 521 gigawatts, respectivamente. Pequim tem o objetivo de atingir suas emissões máximas de CO2 até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2060. A China é o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, mas também é o país que tem aumentado a capacidade de produção de energia a partir de fontes renováveis mais rapidamente nos últimos anos. O país está instalando mais capacidade de energia solar e eólica do que o resto do mundo combinado. De acordo com a Agência Internacional de Energia, o investimento superou os 50 bilhões de dólares, ou 300 bilhões de reais nessa área de 2021 a 2022. O governo chinês se mostrou preocupado com a saída dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, anunciada na véspera pelo presidente Donald Trump. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, afirmou que a mudança climática é um desafio comum enfrentado por toda a humanidade e nenhum país pode permanecer insensível ou resolver o problema sozinho. E esta edição fica por aqui. Logo mais às 11 horas em ponto, você confere outras notícias. Até mais.